Bonjour Brasil, bonjour todo mundo, tudo bem com vocês? Então esse é mais um vídeo aqui do canal do Fotógrafo Brasileiro em Paris. Eu sou o Leandro Dias e hoje eu estou muito feliz porque eu venho hoje trazer para vocês um vídeo de uma das histórias que eu mais gosto, de uma das figuras que eu mais gosto da história da França, Santa Joana d'Arc. E eu vou sempre me referir a ela como a Santa Joana d'Arc. Mesmo você que não é católico tem que admitir, essa mulher, ela fez coisas extraordinárias, fez coisas que estão além do natural, que a gente pode até dizer que tocam o sobrenatural, que no mínimo tiveram, os seus feitos tiveram uma interferência divina, algo impressionante. Vocês vão ver durante a história que foi uma mulher muito diferente, muito fora do comum. Né? Totalmente. Nós estamos falando de uma mulher no início do século XV, no meio da Idade Média. Então vocês já façam uma ideia, o contexto disso daí. Tá certo? Os valores em torno de uma jovem mulher, muito jovem. Estamos falando de 19 anos quando ela morreu. Ela morreu com 19 anos de idade. Eu tenho certeza que tem muita gente que está assistindo aqui que não é, são todos, a grande maioria, tem mais de 19 anos de idade. E é impressionante essa mulher, mesmo nesse contexto, nesse momento da história que era bem delicado, ser mulher, não é? Conseguiu mudar a história da França. Mudou a história da França. Impressionante. Um dos nomes hoje em dia que a gente mais ouve aqui na França. Quando você vai nos museus, quando você vai nas igrejas, nas catedrais, nas praças, nas ruas de Paris, vocês vão ver imagens, vocês vão ver esculturas, vocês vão ver pinturas, vocês vão ver referências, os nomes dos lugares. É impressionante. Santa Joana d'Arc está em todos os lugares da França. É impressionante. Nós vamos falar então um pouquinho dela, e é interessante, está vendo como é importante você conhecer a história dela, justamente se você vem conhecer a França, se você vem conhecer Paris, você vai se deparar muitas vezes com ela. E a partir de agora você vai lembrar desse vídeo aqui, certo? Porque aí vocês vão ver e vão conhecer coisas bem interessantes da história dela. Muito bem. Só que antes da gente começar a história da Santa Joana d'Arc, eu quero contextualizar. Eu quero tentar entender em que momento ela surgiu, não é? Para até a gente entender de fato como é que foi essa forma providencial da história dela, né? Em que momento que ela surgiu, por que ela surgiu, qual que foi o contexto que ela vivia, né? Então, quando a gente fala do início do século XV, que é ainda a Idade Média, a gente tem que lembrar de uma guerra que aconteceu nesse período, que foi a Guerra dos 100 Anos. Não tem como deixar de associar a história da Santa Joana d'Arc com a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos que durou, na verdade, mais do que 100 anos. Ela durou de 1337 até o ano de 1453. Então, ela durou 116 anos, certo? E a Santa Joana d'Arc, ela nasceu no meio desse processo aí, né? Lembrando que ela nasceu em 1412, no comecinho do ano de 1412, em janeiro de 1412. Não se sabe a data exata do nascimento dela, não, tá? Isso não existe registros. Então, nem vou falar aqui nenhuma data. Alguns historiadores falam em alguma data ou outra, mas não tem registro oficial do nascimento da Santa Joana d'Arc. Do falecimento, sim, foi dia 30 de maio de 1431. E nós vamos ver bem esse momento, o que aconteceu nesse dia, esse dia terrível para ela, né? Então, o contexto é esse. Estamos na Guerra dos 100 Anos. E quando a gente falar da Guerra dos 100 Anos, vocês têm que
pensar num conflito que envolve as duas principais nações desse conflito, que são a França e a Inglaterra. Então, é um conflito que deixou marcas, existem marcas profundas, né? Entre a França e a Inglaterra. Vocês façam uma ideia. Agora, como é que começou essa Guerra dos 100 Anos? Como é que foi isso, esse processo, para a gente entender e chegar na história da Santa Joana d'Arc, né? O marco que deu início, o estalo para essa guerra, foi a morte de um rei, né, que era um rei francês, o Carlos IV, que morreu em 1328, certo? Agora, o que tem a ver, Leandro? Ele só tinha filhas. Ele teve uma filha, e quando ele morreu tinha uma filha, e a viúva dele estava grávida, deu à luz a uma outra menina. Então não tinha filho herdeiro. Já começa um problema por aí, certo? Além disso, bom, normalmente não tendo filho, a gente vai tentar pelos tios, né? E aí os tios também não têm, já tinha uma irmã, né? No caso irmãos, né? Só tinha irmãs, e uma dessas irmãs era a rainha consorte da Inglaterra, que foi a Isabel de França. O que significa rainha consorte? Ela era casada com o rei inglês, certo? E aí, o que aconteceu? Ela pensou assim, bom, eu não tô na minha aqui, eu não tenho muito interesse de ser rainha da França, mas eu vou passar então para o meu filho, o filho dela na época, que era o Eduardo III, né, da Inglaterra. E aí o pessoal francês falou, puxa vida, mas aí não. Nós já estamos custando arrumar um herdeiro aqui para a França. Vai pegar lá na Inglaterra? Não. Vamos achar um parente dele aqui mesmo, na França. A gente quer um rei francês. Não dá, né? E aí pegaram então o primo, né, do Carlos IV, o Felipe de Valois. Bom, aquilo ali já ficou uma rusga feia ali, viu? Ali o próprio Eduardo III se sentiu no direito, falou assim, poxa, mas aí eu estou perdendo porque só porque eu estou aqui, eu que era para ser o herdeiro, né? E ali já começou um problema, certo? Além disso, então nós estamos, veja bem, isso foi com a morte do Carlos IV, certo? Que começou essa coisa, né, essa rusga ali entre a Inglaterra e a França. Aí houve uma ocupação de uma parte que era ali da Inglaterra, que estava na França, né, que era herança, inclusive, do Eduardo III, era um pedacinho ali da França que pertencia à Inglaterra. E aí foi tomada pelo trono, pelos franceses. E aí os ingleses falaram, não, agora pegou pesado. Agora nós não vamos aceitar. A gente já perdeu o trono para o primo lá do Carlos IV. E agora a gente está perdendo também o que já é nosso de direito. Então agora a gente vai entrar numa guerra. Aí começou oficialmente essa guerra em 1337, quando os franceses então tentaram pelo menos tomar o ducado de Guienne, né? Muito bem, então a partir dali começaram os conflitos, né? França e Inglaterra, sempre a partir daquele start, né? Que aconteceu, que deu início a essa Guerra dos 100 Anos, ali começou então esses conflitos todos. Só que eu vou pular um pouquinho até a gente chegar, porque sim, bom, teve vários detalhes que eu não vou entrar agora aqui da Guerra dos 100 Anos, mas eu já quero chegar na época, né, da Santa Joana d'Arc, e eu quero já contextualizar o rei que estava nesse período, né? Vamos falar agora, inclusive um pouquinho antes ainda,
que foi o Carlos VI. Carlos VI, que se tornou rei aos 12 anos de idade com a morte do seu pai Carlos V, isso em 1380. Santa Joana d'Arc ainda não havia nascido. Mas prestem atenção que aí já começa a entrar numa relação bem próxima da Santa Joana d'Arc. E aí, quando ele, com a morte do Carlos V, rei da França, então seria o Carlos VI, seu filho, né, o Delfim, né, que é chamado Delfim, o rei, que é o herdeiro do trono. Ele seria então rei, mas aos 12 anos de idade, não tinha como ele governar com 12 anos de idade. Os tios ali que acabaram tomando uma posição ali de governantes, né? Era o João de Berry, o Filipe da Borgonha e o Luís d'Anjou. Esses tios eram da pá virada, eles tinham briga entre eles queriam governar segundo os seus próprios interesses, prejudicando a população, né? Aumentando os impostos. Foi um momento difícil ali para a França, que já começa a sentir a fragilidade, já vinha sentindo uma fragilidade muito forte desde o início da Guerra dos 100 Anos. E com isso tudo, foi um período difícil, mas aos 20 anos de idade, ele então consegue se livrar dos tios. Já tinha se casado com a Isabel da Baviera, estava tranquilo, conseguiu ali, tranquilo, ele estava conseguindo ainda sustentar, né, o governo, e conseguiu uma proeza que foi se livrar de certa forma dos tios, mas assim, sempre eles tentando participar de alguma forma. Enfim, teve toda uma trama e tal, não vou entrar muito nesses detalhes. Mas aí eu quero entrar num ponto, ele conseguiu ser, inclusive, reconhecido como, por um período, como o bem-amado, né? A população se livrou dos tios também, que não gostava dessa forma que estava sendo governada a França. E aí, ali já era um início de um respiro no governo francês. Só que o que acontece? Vocês não fazem ideia. No ano de 1392, esse homem, né, o Carlos VI, o bem-amado, né, ele estava viajando, estava atravessando uma floresta, a floresta de Mans, e esse sujeito simplesmente, pessoal, tem um surto psicótico. Ele simplesmente, no meio da viagem, dessa travessia, no meio da floresta, do nada, ataca os seus próprios soldados, mata 4 dos seus soldados, ataca o próprio irmão, ataca as pessoas que estavam com ele ali, tem um surto psicótico e simplesmente, a partir dali, ele fica louco. E aí, você imagina, não é? Já no meio de uma guerra, não é? A população precisando ser governada por alguém ali de pulso firme, o sujeito completamente desorientado. Às vezes ele voltava um pouco ao normal, mas tinha uma esquizofrenia mesmo de alto nível, assim. E, enfim, a partir dali realmente começou a degringolar, né, o estado de saúde dele. Ele não conseguiu sustentar aquilo ali. Atacava a própria mulher, imaginem isso, né? Isabel da Baviera, ele tinha uma paixão louca, ele era enlouquecido por ela, assim, quando eles se encontraram, casaram rapidamente, assim, praticamente nem teve cerimônia, já foram casando, foi uma loucura, né? O encontro dos dois, e no final ele atacava a mulher como se fosse assim uma inimiga mortal. Terrível, uma história realmente triste, o triste fim do Carlos VI, que, para piorar a situação, no meio dessa crise toda psicológica dele e tudo mais, né,
ele acaba deserdando antes de morrer, olha que loucura, deserdando o seu filho, né, que já tinha o filho, o Carlos VII, que aí vai entrar o Carlos VII, tá certo? Prestem atenção, muita atenção, que esse é que é o homem, né, que nós vamos ver totalmente ligado com a história da Santa Joana d'Arc. Chegamos nele, tá certo? E aí deserda o Carlos VII e simplesmente, com o Tratado de Troyes, né, ele praticamente passa o governo, passa o trono, né, depois de sua morte, para o Henrique V da Inglaterra, né, no meio dessa loucura dele e tudo mais, né, e ainda com reflexos da Guerra dos 100 Anos, de tramas e tudo mais, entra aí o Henrique V na jogada, certo? E a partir daí é que realmente o Carlos VII não consegue mais governar, certo? Depois da morte do pai, não consegue mais governar? Não, ele não governa, ele não herda o trono, certo? Ele é praticamente, depois ele é até reconhecido, tentem imaginar, ele de certa forma tentava se reconhecer como rei, mas não se concretizava por conta dessa questão toda que ele perdeu, né? Ele tinha sido deserdado, e nisso entra o Henrique V, né? E é importante lembrar que naquela época, para você ser consagrado rei, tinha que acontecer a coroação na Catedral de Reims, né? Na cidade de Reims. Então, isso não era possível, né? E aí é que, dentro deste contexto, já estamos então aí, o Tratado de Troyes, para vocês terem uma ideia, foi em 1420, lembrando que a Santa Joana d'Arc nasceu em 1412. Bom, então até aqui foi uma introdução longa, mas para tentar realmente a gente entender até o Carlos VII o que aconteceu, certo? Estávamos já com a França praticamente, ela já estava encaminhada para a Inglaterra, né? Então, a partir dali, o que você poderia esperar? Pronto, reinaria ali o Henrique V, acabou, França agora era território inglês. E aí é que acontece, né, dentro deste contexto, né, a providência divina, né? Surge então, nasce no início de janeiro de 1412, num vilarejozinho, né, no interior da França, numa cidadezinha que se chama Domremy, né? Domremy-la-Pucelle, um vilarejo com menos de 200 habitantes, que inclusive pode ser visitado. Eu ainda não fui a esse vilarejo, preciso ir, é claro, para visitar a casa que está lá, a casa onde a Santa Joana d'Arc nasceu. É claro que eu vou fazer um vídeo maravilhoso lá, aguardem, né? Eu não sei quando, mas a primeira oportunidade que eu tiver, irei com o maior prazer, né? E então, assim, nasce a Santa Joana d'Arc dentro de uma família católica. A Santa Joana d'Arc era filha da Isabelle Romé e do Jacques d'Arc, né? Daí vem Santa Joana d'Arc, né? do sobrenome do pai. E, bom, o pai era um camponês, um agricultor, a mãe uma artesã, era uma família, as crianças, né, tinham irmãozinhos, e uma família humilde, mas muito católica, e nasceu dentro de um contexto onde a região ali também estava sendo atacada, enfim, toda a França sofria reflexos dessa guerra contra a Inglaterra. Imagina, e naquela época, aí vocês já começam a perceber, a imaginar que mesmo para as crianças,
como devia ser muito difícil, né, nascer dentro de um contexto de guerra. E ali elas precisavam, inclusive, muitas vezes elas viviam num ambiente que não era nada, era bem hostil, era bem ligado à questão da guerra, né? Então, desde criança, ela já não brincava, ela simplesmente lutava entre as crianças para ali eles já aprenderem a sobreviver, né? Esse era o contexto, né, de sobrevivência, né? Então, sem dúvida, foi uma infância muito difícil, muito dura, e quase que não existia uma distinção ali das crianças para os adultos, né? Assim, era uma vida realmente muito complicada de sobrevivência, né? E dentro desse contexto ela foi crescendo, né? E ainda com toda a base católica que foi a base de tudo na vida dela, né? E começa então o sopro da providência, né? O sopro de Deus, né? A pairar sobre essa menina. Ela começa então a ter um movimento interno dela, né? Já se predispondo, vamos dizer assim, a alguma missão, né? Uma missão importante. E aí acontece já aos 13 anos de idade, no ano de 1425, primeiras aparições. Essas aparições eram de um arcanjo, São Miguel, né? Ao qual ela tinha muita devoção. Agora, vamos então entender uma coisa. Ali já começa uma experiência mística, uma experiência sobrenatural. Ela começa então a ter visões do anjo que aparece para ela, o anjo São Miguel, certo? E que expõe para ela o seguinte: olha, você tem a missão de encontrar com o rei, certo? O Carlos VII, que se encontra em Chinon, e você tem a missão de reconquistar a França para esse rei. Você tem a missão de coroar esse rei em Reims, porque é onde acontecem todas as coroações, as consagrações dos reis, certo? Numa grande e belíssima cerimônia. E ali sim você vai cumprir a sua missão. Só quando você conseguir levar esse rei a Reims para ser coroado. Agora pensem numa coisa, uma menina de 13 anos ouvindo isso, vendo isso, percebendo essa missão. Imaginem, por favor, tentem imaginar um contexto desse, né? Uma nação como a França em ruínas, sendo dominada por um outro país dentro de um contexto de guerra. Ela é uma formiguinha, ela é uma menina e recebe a missão de fazer uma coisa dessa, né? Como que ela vai chegar lá? Tentem perceber isso, é muito, muito louco. É a mesma coisa que, imagina, você tá, sei lá, num país hoje em dia, numa guerra, e aí uma menina lá daquele país ir até o presidente e falar: olha, eu aqui vou tomar conta dessa guerra. É muito, muito louco um negócio desse. É muito louco, porque quando a gente conta a história assim, todo mundo fica: nossa, que linda, realmente é uma história linda. Mas é muito mais do que isso. Quando você vê a realidade do negócio, quando você contextualiza e quando você tenta fazer uma regressão na época e falar assim: como é que foi isso? Vem cá, peraí.
Como é que isso aconteceu de fato? Não é? A gente realmente não tem base uma coisa dessa. Não tem. E não é porque eu estou aqui desmerecendo a mulher. Não, é uma criança. Além de tudo, uma criança. Não é? Não é? É muito fora do contexto, é muito fora da casinha, né? E aí, como se não bastasse, né, essas visões, esse chamado muito forte, né, por parte de São Miguel, ainda veio mais outras duas santas, Santa Margarida e Santa Catarina. E Santa Catarina de Alexandria e Santa Margarida de Antioquia. Essas figuras, São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida, não vieram por acaso, né? Não foram enviadas por Deus por acaso. Existe ali a providência, ela escolheu de certa forma essas três figuras. São Miguel porque é o grande combativo, né? O São Miguel, a figura de São Miguel é de um guerreiro, né? Se você vê todas as imagens de São Miguel, ele está em posição de batalha, né? Com espada e tudo mais. E ele é que era o conselheiro militar, vamos dizer assim, né, de Santa Joana d'Arc. Muito interessante isso, não é por acaso, simplesmente São Miguel Arcanjo veio porque foi São Miguel Arcanjo. Além de ser um grande santo, muito também cultuado na época, ele tinha essa missão, essa função militar de indicar a Santa Joana d'Arc. Muita gente, inclusive, questiona se ela participava diretamente das guerras, das batalhas. E algumas vezes pode ser que não, né? Que ela não entrava diretamente na guerra, que ela ficava só ouvindo as vozes de São Miguel e os conselhos militares para depois passar para os soldados. Mas eu não acredito, tanto é que em Orleans ela foi ferida, em outras situações também ela foi ferida. Então, ela sem dúvida, ela participou diretamente das batalhas. Ela tinha uma espada, inclusive, muito especial, com 5 cruzes que estava gravado na espada, tudo muito simbólico, né? Aquela espada tinha um simbolismo para ela né? Era a cruz e a espada, vamos dizer assim, né? Então, ela, de certa forma, ela queria, se fosse necessário, usar. Eu acredito que ela deve ter tido problema também em questão de... Muita gente se pergunta também, será que ela matou alguém em alguma dessas guerras, alguma dessas batalhas? Não é? Pode ter acontecido. E se isso aconteceu também, não impediria a sua canonização, porque foi por legítima defesa. Isso não é o problema, né? Mas até porque os ingleses estavam ali para matar também. Então, essa, vamos dizer assim, escolha divina dessas três figuras que ficavam ali, as vozes aconselhando a Santa Joana d'Arc, não foram por acaso. Santa Catarina de Alexandria era a devoção local ali de Dom Remy, né? Até então Dom Remy, depois que mudou o nome para Dom Remy La Pucelle, que é a donzela, né? Depois foi até uma homenagem a Santa Joana d'Arc, né? O nome hoje da cidade, La Pucelle, tem essa homenagem a Santa Joana d'Arc, que é a donzela, né? Então, ela tinha uma irmã que se chamava Catarina. Olha que interessante, que era a Santa Catarina de Alexandria, era a devoção ali local, né? A igreja ali de Dom Remy era consagrada a Santa Catarina. Então, a irmãzinha, inclusive, foi batizada Catarina por conta dessa devoção. E essa é uma questão também interessante. Ela foi assassinada pelos ingleses, a irmãzinha dela. Numa dessas investidas dos ingleses ali na região, acabou que ela foi assassinada. Então, esse também foi um trauma que deve ter também influenciado, né, na missão de Santa Joana d'Arc, né? A perda da irmã para os ingleses, assassinada pelos ingleses, a pequena Catarina, que
Então tinha essa relação, olha só, essa com a Santa Catarina, com São Miguel, e a Santa Margarida, que era uma devoção também pessoal dela muito forte. Então, foram figuras que vieram providenciais, não é, para a missão, o cumprimento da missão de Santa Joana d'Arc. E aí muita gente podia falar, não, ela está louca. Louca. Não existia nenhum relato de nenhuma anormalidade no comportamento de Santa Joana d'Arc. Ela era uma menina e que falava com muita propriedade do que ela queria. Ela falou, não, eu tenho essa missão, eu preciso me encontrar com o rei em Chinon, e a partir dali temos algo a cumprir. Impressionante. E aí até convencer, enfim, o próprio pai, né, a própria família, de que aquilo ali, porque eles inclusive queriam que ela se casasse, os planos eram esses. De repente, a coisa muda completamente, né? Mas Santa Joana d'Arc estava muito determinada, e motivada pelas vozes interiores. Para falar a verdade, se dependesse dela, eu tenho certeza, isso é um pouco até aceito historicamente, que talvez ela preferiria levar a vida dela normal, como ela estava destinada ali na família dela. Mas as vozes, esse chamado, fazia com que ela tomasse isso como uma verdadeira obrigação. E é verdade, era uma obrigação. E ela era disciplinada. Então, assim, mesmo contra a sua própria vontade, ela fazia a vontade das vozes, que eram um fator externo, exterior, mas que ela compreendia aquilo e ela tinha obediência, ela devia obediência a isso, a essa missão. Não é? Então, com 16 anos de idade, ela decide deixar a família e deixar Dom Remy. Numa época que uma menina nessa idade não passava um dia fora de casa, fora da família. Isso era uma coisa absurda. Ela deixa Dom Remy e parte para uma cidade próxima ali da região, chamada Vaucouleurs. E essa cidade, Vaucouleurs, inclusive estava também sendo... Ali toda a região estava sendo dominada pelos borgonheses. Os borgonheses também são os ingleses, tá? Era parte da França dominada pela Inglaterra. Então, os borgonheses, quando a gente fala borgonheses, a gente entende também que são os ingleses. Bom, a França já estava, boa parte dela dominada, né? Paris já tinha sido tomada, já havia sido tomada pela Inglaterra, né? Orleans, não é? Nós vamos falar muito de Orleans, que foi uma das principais cidades também tomada pelos ingleses. Então, ela chega nessa cidade, né, com o intuito de encontrar um homem chamado Robert de Baudricourt. Robert de Baudricourt era um capitão ligado ao rei, ligado ao exército, ligado ao rei. E esse homem era a única ponte, né, vamos dizer assim, capaz de poder conduzir Santa Joana d'Arc ao encontro do rei em Chinon, bem distante dali. Tá? Então a primeira perspectiva dela era sair de Dom Remy, a cidadezinha, o vilarejo, ir até Vaucouleurs, né, e de lá partir para Chinon. Ela vai ao encontro desse capitão, e aí o que acontece? O previsível.
Qual que é o previsível? Ele debocha, ele simplesmente ignora. Ele diz, não é possível. Uma menina de 16 anos de idade, como assim? Se enxerga, você está precisando de uma surra. Desculpa, mas é isso. A mentalidade da época, tá? E volta para casa. Seu pai vai te dar uma surra lá e você vai ficar quieta. Aquilo ali foi um balde de água fria para ela. Esse encontro que aconteceu em 1428. Ela tinha 16 anos de idade. Ali foi um balde de água fria, mas ela continuou determinada. Absolutamente determinada. Saiu dali, daquele encontro, e não voltou para casa. Continuou ali nas imediações de Vaucouleurs e, de certa forma, encantando as pessoas ali da região, não é? Convivendo com aquelas pessoas, camponeses, comerciantes, e sempre repetindo a mesma coisa, o mesmo mantra da vida dela, que era a sua missão. E ela, convivendo com aquelas pessoas, as pessoas começavam a ouvir aquilo, mas aquilo, ela tinha um carisma. Esse é o ponto também muito importante da história da Santa Joana d'Arc. O carisma, que poucas figuras da história têm. E quando têm, se tornam essas grandes personalidades. O carisma, que é inexplicável. O que é o carisma? É uma coisa inexplicável. As pessoas olham, acreditam, não é? Naquela verdade, que tem um reflexo de Deus naquela verdade. Não é? Então aquilo, foi muito importante justamente para documentar que ela não era louca. Uma pessoa louca, esquizofrênica, de qualquer tipo de coisa semelhante, já seria reconhecida e, de certa forma, rapidamente seria ignorada. Ela não. Ela realmente tinha uma postura de muita determinação e muito genuína. Você olhava e você percebia na beleza, muito bonita, mas ao mesmo tempo muito convicta do que ela realmente representava e tinha como missão. Então, nesse período ali, não é, foi se espalhando a menina de Lorena, que é virgem, a Virgem de Lorena, que vai salvar a França. Ela fala nisso, ela tem essa convicção, aquilo vai se espalhando, aquele movimento, não é, em torno dela. E aquilo continua ali, e constantemente chegando novamente no ouvido do Robert, do capitão, e mais uma vez ela insiste em encontrar com esse capitão. Já numa outra postura, ela ali já tinha decidido fazer uma coisa que ali já muda completamente a imagem dela, daquela menina frágil, não é? De 16 anos. Poucos meses depois, ela já... olha que coisa incrível isso também. Esse foi um dos momentos também mais interessantes da história da Santa Joana d'Arc. Ela se despir dessa fragilidade feminina, adolescente, infantil, não é? Que nem era tão infantil assim por conta da dureza da vida dessa época. Mas vocês entendem, da fragilidade e, de certa forma, ela se transformou. Ela se vestiu de roupas masculinas. Mas veja bem, muito interessante também porque aquilo, de certa forma, blindou a Santa Joana d'Arc de tal forma que a protegeu, não é,
de possíveis assédios, o que era comum, não é? Imaginem uma virgem no meio de cavaleiros, de soldados, que já não eram, já era um exército bem capenga, já estavam, não tinha, inclusive ela foi responsável posteriormente de mudar toda esse comportamento dos soldados, que era frívolo, que tinha encontros com as mulheres que ficavam ali e tal, em torno deles, porque acreditava-se também que um exército de homens que se dedicassem exclusivamente àquela missão, não é? E que não se voltassem aos prazeres carnais, isso daria muito mais força, muito mais potência a esses exércitos, né? E ela mudou isso depois. Então, essa transformação foi muito importante nesse processo. Ela corta o cabelo, ela veste uma armadura, uma roupa masculina, e ela ali nasce de fato a guerreira Santa Joana d'Arc. Vai ao encontro mais uma vez, não é? do Robert Baudricot. E lá, ele realmente, ali foi um momento que ele já estava se convencendo e se convenceu de que ele deveria enviá-la finalmente ao rei em Chinon. Não é? Abro um parêntese aqui. Chinon é um castelo magnífico, que eu fiz um vídeo extraordinário, desculpe, modéstia à parte. O vídeo ficou muito lindo. Está aqui no canal, procurem Chinon, Castelo de Chinon, onde eu mostro lá. Incrível, incrível lugar. Se você tiver, inclusive, a oportunidade de ir com a gente, você pode entrar em contato com a gente, nós vamos com vocês lá. É um dos nossos serviços, fazer os castelos do Vale do Loire. Então, incrível o castelo, a experiência é extraordinária, e sabendo de toda essa história, vira uma coisa absurda, um negócio de louco. Muito bem, e então ele finalmente concede a Santa Joana d'Arc, que vai recomendá-la ao rei. Escreve uma carta lá falando, olha, eu vou enviar aí a Virgem de Lorena, a famosa que está aí circulando, que é a Virgem de Lorena, que tem a missão, papapá, pronto. E lá foi ela. 11 dias de viagem. Ela saiu em 1429, dia 23 de fevereiro. Né? Foi rumo a Chinon. 11 dias de viagem. Né? Passa, inclusive, por Orleans, onde ela vê a cidade dominada pelos borgonheses. E chega finalmente a Chinon. E lá acontece, no dia 6 de março, algo que foi também extraordinário. Olha quanta coisa interessante, quanta coisa extraordinária que envolve a história da Santa Joana d'Arc. E esse feito, isso que aconteceu no dia 6 de março em Chinon, isso foi demais. Ela chega lá, mas já avisado, né, o rei, que ela chegaria lá, né, ele falou, olha, eu preciso ter uma prova, né, de que ela realmente é enviada por Deus. De que isso tudo que nós estamos sendo avisados, enfim, eu tenho que ter uma prova. Não vai ser assim fácil, certo? Chegou aqui, não é assim. Isso eu acho muito interessante, tem que ser assim mesmo. Desafiador. Porque o que não tem jeito. E aí, qual foi a prova, né? Foi muito interessante isso. O rei, então, ia acontecer uma cerimônia para essa recepção, uma cerimônia não, uma
E acontecia essa recepção numa sala repleta de nobres, né? E o rei se camuflou. Ele pensou assim, bom, eu vou me camuflar, eu vou me vestir como um nobre qualquer e vou colocar uma outra pessoa lá que vai como que se disfarçar do rei. E vamos ver o que ela vai falar. Vamos ver o que ela vai falar. Certo? Diante dessa situação. Vamos ver se ela vai perceber que de fato a pessoa que foi colocada não é o rei. E aí, esse momento chegou. Ela chega lá, inclusive eu visitei esse local, muito bacana, né? Você está no lugar onde isso aconteceu. E aí ela chega no local e é apresentada para ela o falso rei, o rei que estava lá disfarçado, né? E ela falou, não te reconheço como rei. Impressionante. Impressionante. Ela automaticamente ela já percebeu que ele não era, aquela pessoa que foi colocada no lugar do rei não era o rei, mesmo vestido de rei. E lá naquela época não tinha foto, não tinha nada, né? No máximo pinturas, mas assim, raras, né? De você ver, não conhecia, não sabia a fisionomia do rei. Então, falaram para ela, é verdade, mas o teste não parou por aí, foi muito além. Além dela ter percebido que ele não era o rei, ela tinha que, numa sala cheia repleta de pessoas, identificar qual daquelas pessoas era o rei. Difícil, hein? Muito difícil. Mas pasmem vocês, ela foi exatamente na direção daquele que era o verdadeiro rei. Aquilo ali foi algo que mexeu muito na cabeça do Carlos VII. Aquilo ali realmente deve ter, assim, pirado o Carlos VII naquela hora. Ele falou assim, nossa, isso ali, essa realmente já foi bacana. Agora, mas não vai parar por aí, não. Pegou ela, levou ela para... Ele falou, não, agora eu quero ter uma conversa a sós com você. Porque eu ainda não estou convencido. E aí eles têm uma conversa a sós. E essa conversa, ninguém sabe exatamente o que ela falou para ele. Não existe nenhum documento, não existe nenhum registro do que aconteceu nesse encontro onde eles ficaram a sós. Mas ela disse alguma coisa a ele, em poucos instantes, que ele abriu as portas de onde eles estavam e disse, eis aqui, sim, não é, uma enviada de Deus. E ele, absolutamente convencido. A partir dali, realmente, a história tomou um rumo, não é? Muito importante, porque é aquilo que a gente falou anteriormente, no começo. Como que ia chegar a esse ponto? Como chegar a esse ponto? Como convencer um governante à altura de um rei, da altura da França, num estado deplorável ali, de guerra, sério, difícil, momentos difíceis. Então, uma garota chegar ali, conseguir chegar ali e convencer ao rei de que ela, a partir dali, seria quem iria dar rumo à guerra, iria dar todo o caminho, não é? Ela que ia traçar a partir dali. Impressionante. Mas a coisa não para por aí, não. Não. Na verdade, essa preparação da Santa Joana d'Arc passou por um processo, inclusive um exame, né? Um exame que foi até constrangedor para a gente imaginar isso
deve ter sido para ela, né, uma comprovação de que ela se tratava de fato de uma virgem. Porque, veja bem, nós estávamos falando da Virgem de Lorena. Então, tudo tinha que ser muito bem, dentro de uma grande responsabilidade, de um contexto tão importante, né? Tudo deveria ser muito bem analisado, vamos dizer assim. Então, ela foi enviada para um convento de Poitiers, onde ela seria examinada, de fato, onde se constataria a sua virgindade. Ela foi examinada por uma freira lá e que, enfim, constatou que ela era de fato virgem. Além disso, ela passou por uma sabatina, né? Além desse teste da virgindade, ela passou por uma sabatina como se fosse uma prova com vários teólogos. Olha que interessante isso, que indagavam a ela, perguntavam a ela coisas teológicas complexas. Já que você veio enviada por Deus, então você vai ter que responder coisas aqui complexas de teologia. E não é que ela respondia, provavelmente também guiada pelas vozes, né? Respondia coisas absurdamente complexas que para uma menina tão jovem, né, não era possível que ela soubesse. E ela respondia, aquilo todo mundo ficou pasmo, ficou, meu Deus, mas como é que essa menina sabe disso? Como é que essa menina dá um banho de teologia desse aqui? A gente que estuda uma vida para saber essas coisas. E então, ali realmente foi uma comprovação, né? Com o aval completo do rei, não é? Ela, a partir dali, comandaria um exército, o exército da França. Isso é impressionante. Isso é impressionante porque ali todo um movimento, isso é muito interessante, como isso tudo ia acontecendo, né? Esse movimento em torno dela, né? Envolvendo os franceses, né? Que abraçaram também essa causa, né? Foi, sem dúvida alguma, algo providencial, não é? Só existe essa explicação. E ali ela comandaria um verdadeiro exército, não é? Bom, a partir dali ela já se armou como uma grande guerreira, né? Cavaleira, guerreira, não é? Então uma armadura realmente à altura, né? Ali ela recebeu toda uma preparação, um estandarte foi oferecido a ela, ela mesma que pediu para ser feito esse estandarte, muito importante também, sempre quando a gente vê algumas esculturas da Santa Joana d'Arc, imagens, elas portando um estandarte, né, um estandarte branco, com a flor de lis, né, que é o símbolo da França, e também escrito o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora. Então, gravados também Jesus e Maria, né, no estandarte com a flor de lis. Isso tudo compondo, então, finalmente, essa imagem mais completa que a gente tem da Santa Joana d'Arc no seu auge, no seu esplendor, né? Como guerreira, como combatente, fantástica. Essa imagem ela é emblemática, né? Assim, é essa que vocês vão ver muito nos quadros, nas esculturas e tudo mais. Tem muitas outras também, tem todas as fases delas são muito bem retratadas aqui na França. Mas essa dela a cavalo, essa é uma imagem muito emblemática. Bom, a partir dali já havia uma importante missão, não é? De guerra, que seria muito, muito importante em todo esse contexto. A tomada de Orleans. Sem dúvida, Orleans era uma cidade muito estratégica dentro do quadro todo da guerra. Ela estava realmente situada geograficamente, né,
numa divisa muito importante ali, estratégica, tanto para o domínio, no caso, que estava avançando cada vez mais o domínio inglês. Né? Orleans já estava praticamente tomada pelos ingleses, e ela então, já completamente preparada, vai então para Orleans, e também acompanhada de todo o seu exército. Né? E isso é impressionante, porque imaginem vocês como o exército foi se integrando a Santa Joana d'Arc. Né? Aquilo que eu falei também, a mudança de postura, de comportamento, né? Isso tudo veio junto, né? Foi montando aquela frente, né? Cada vez mais forte, reacendeu, não é? Aquele patriotismo ali. Foi muito importante o aspecto quase que psicológico também em torno da Santa Joana d'Arc e o seu exército, né? Que encontrou muita força, né? Isso foi o mais marcante, talvez, dentro de toda a guerra, e que foi fundamental para aquilo realmente ter o desfecho que teve. Né? Então, o exército estava o tempo todo sendo incentivado e praticamente controlado por Santa Joana d'Arc, com muita potência mesmo. Né? Então, foram chegando até chegar em Orleans. Ela tentou, até de certa forma, através de uma carta enviada ao rei, de que olha, vocês podem sair, vocês estão convidados a sair. Se vocês saírem, não vai acontecer nada, está tudo ok. Mas se resistirem, nós vamos com tudo. Né? E eu falo em nome de Deus. Aqui é um negócio, aqui é brabo. Né? E aí eles não ouviram, e de fato houve uma batalha épica, né? Onde mesmo um número bem menor, não é, de franceses, houve uma batalha realmente que acabou vencendo ali os ingleses. Não foi fácil. Santa Joana d'Arc, inclusive, foi gravemente ferida. Né? Ela teve uma flecha que atravessou o ombro dela, quase que entrou 15 centímetros, né? E esse talvez tenha sido um dos maiores milagres também que aconteceu na vida dela, que todo mundo achava que ela não ia aguentar, né? No meio da batalha lá, e aquela loucura toda, ela atingida, e aí pronto, acabou. Uma menina, né, não tem muita estrutura para aguentar, né, um golpe desse, e aí, de repente, ela simplesmente levanta, né, eles tiram a flecha, ela levanta, combativa, vamos que vamos, e nós vamos vencer ainda a batalha. A batalha foi nesse clima, né? Aquela coisa bem que é retratado nos filmes mesmo, aquilo ali. Teve esse momento, e aí ela conseguiu vencer essa batalha. Milagrosamente, os ingleses no final bateram de retirada, e a Orleans então estava sob o domínio dos franceses a partir dali. E isso foi muito importante na história de Santa Joana d'Arc, porque ela era reconhecida, né? Foi consagrada, né? As vozes não mentiram, né? Ela foi de fato reconhecida, aclamada, né? O povo abraçou Santa Joana d'Arc, os soldados, o exército, o rei, todos muito felizes, porque de fato ali se concretizou algo. Vocês façam uma ideia, né, de como, né, apesar de todos
os indícios de que nada ia bem e que para o lado da França era muito ruim a situação, aquilo se reverteu de tal forma e de uma forma realmente muito misteriosa, muito milagrosa, né? Como é que foi isso? De repente o exército inglês desiste de Orleans, vão embora e eles vencem aquela batalha de uma forma assim impressionante. Então, aquilo ali foi um sinal muito claro, né, da providência, e aquilo trouxe uma injeção de ânimo, não é? Impressionante para os franceses, né? Bom, ali realmente foi um momento muito importante na vida e na história de Santa Joana d'Arc. Aquele ali eu acho que foi o ápice, né, para ela, provavelmente. E essa sensação de que as vozes não mentiram, né? Que era tudo verdade, que era tudo real, que era tudo de Deus, né? E isso foi extraordinário. Claro que os ingleses enxergavam o contrário, né? Que ela que era o lado do satânico, né? De tudo isso era o mal, né? Ela estava com o mal. Tanto é que isso vai refletir até na sua morte, né? Todo esse lado maravilhoso, divino, por um lado que os franceses enxergavam por esse ponto de vista, né? Tudo isso também foi transformado em ódio pelo lado oposto, né? Então, ocasionando até o final o que nós vamos ver na sequência. Então, bom, mas ali não acabou a missão de Santa Joana d'Arc. Ela ainda precisava levar o rei, o Carlos, o Delfim, no caso ele não era mais Delfim, ele era na verdade um rei ainda não reconhecido, vamos dizer assim, que não era coroado, mas precisava ser conduzido até Reims para ser coroado e a partir dali sim ser nomeado Carlos VII, o rei da França. E nesse caminho, né, passando pelo Vale do Loire ali, ainda iriam acontecer novas batalhas ainda, mas com um sangue muito mais combativo, né, ali dos soldados e tudo mais. Depois de ter passado por Orleans, ficou um pouco mais, até mais fácil, né, as outras vitórias até chegar em Reims, não é? O pessoal estava a todo vapor, ninguém ia parar Santa Joana d'Arc com o seu exército, né? E chegando então em Reims, aí sim aconteceu o grande momento. Esse momento foi muito especial na Catedral de Reims, onde os reis são consagrados, praticamente todos os reis, né, depois da construção de Reims, foram consagrados ali. Era uma tradição muito importante ali, aquele local, né, em Reims, e ali, na presença da Santa Joana d'Arc, de uma forma, claro, destacada ali naquela cerimônia, ela presenciou e pôde constatar ali a sua missão sendo cumprida com a coroação solene, não é, do Carlos VII. Eu imagino que esse sim tenha sido um dos momentos mais importantes na vida dela também, mais emocionantes na vida dela, né? Ela vendo essa coroação acontecendo graças a ela, não é? Mas não por uma questão de orgulho, mas sim de uma certeza de que ela estava no caminho certo e ouvindo as vozes não mentiram. Muito bem, isso foi realmente, a história é linda, mas linda num grau assim absurdo. Tanto é, bom, nós não acabamos, mas tanto é que nós estamos falando da padroeira da França, né? A história é tão extraordinária e está tão ligada, olha que personagem importante, e que foi escolhida como a grande padroeira da França, juntamente com Santa Teresinha do Menino Jesus. São duas santas, inclusive,
as duas padroeiras, que morreram muito jovens, né? Santa Teresinha também morreu muito jovem, com 24 anos, Santa Joana d'Arc com 19 anos, ambas também relacionadas ali na Normandia, né? Não muito longe ali a história uma da outra, mas é claro, em épocas muito diferentes, mas uma representa a combatividade, não é? Enfim, o ato de ser guerreira, né? Na sua forma mais impressionante, né? E combativa ao último grau, né? A outra na simplicidade, na oração, no recolhimento. Isso realmente são histórias incríveis, as duas padroeiras da França. Por isso a gente encontra, mais uma vez, como eu disse no começo, tantas referências de Santa Joana d'Arc e também de Santa Teresinha do Menino Jesus. Vocês vão ver muitas e muitas e muitas referências de Santa Teresinha do Menino Jesus. Mas Santa Joana d'Arc, por ser uma figura mais também ligada à história da França, né? Santa Teresinha é algo um pouco mais, vamos dizer, dentro relacionado com a igreja, né? Agora, a Santa Joana d'Arc já abrange mais ainda a questão histórica da França. Isso é fenomenal, isso é realmente extraordinário. Então, por isso nós vamos ver mais esculturas nas ruas. Você não vai ver escultura, por exemplo, na rua da Santa Teresinha do Menino Jesus, mas você vai ver esculturas nas praças e nas ruas também de Santa Joana d'Arc. É muito mais comum a gente ver isso. Tem uma escultura linda, linda, linda na Place des Pyramides, perto do Museu do Louvre, que eu acho linda, uma das mais bonitas, né? Uma escultura dourada, folheada, ouro, que você não pode deixar de visitar, de ver essa escultura. É uma das minhas preferidas, assim, de Santa Joana d'Arc. Muito bem. E depois, então, disso, não é? Essa cerimônia e esse momento, não é? De concretização, né? Dessa missão, ali ainda não havia acabado, não é? Vocês imaginam uma guerra de mais de 100 anos, né? 116 anos, ainda tem muita coisa ali para arranjar, né? Então, e ainda faltava Paris. Paris ainda era sob domínio dos ingleses, né? Então, ainda faltava algumas conquistas importantes ali para a França. Mas aí o que acontece? Em Paris, pois é. Paris, que estava tomada pelos borgonheses, na verdade, o Duque da Borgonha. Nesse período, né, enquanto Joana d'Arc e o seu exército já tinha dominado a Orleans, chegaram até Reims. Esse período, o Duque da Borgonha foi fortificando Paris, foi aumentando cada vez mais a defesa. E quando Santa Joana d'Arc chegou a Paris, foi muito difícil. Aí realmente ela não conseguiu. Ali foi um momento de fracasso, né? De fracasso. Nem tudo foi glória na vida de Santa Joana d'Arc, claro que não. A partir realmente de Reims, houveram poucas vitórias, né? Até Reims, com muitas conquistas, a principal foi de Orleans, mas depois disso foi bem mais difícil. Ela não conseguiu nem entrar em Paris, nem passar as muralhas da defesa, né, do Duque da Borgonha. E, bom, a partir dali, o Carlos VII percebeu que era melhor, talvez, tentar tréguas com a Inglaterra do que ficar ainda insistir ali e arriscar
perder as guerras. Só que isso, bom, para Santa Joana d'Arc isso foi complicado, porque imagina uma pessoa que já tinha aquela missão toda, já tinha conquistado tudo que tinha conquistado, não é? De uma forma extraordinária, né? Ela estava convicta do papel dela, e recuar daquela forma era difícil, né? Convencê-la do contrário. E aí ela, bom, acontece, entra uma outra cidade aí que é dominada pelos ingleses, Compiègne, que foi dominada então pelos ingleses, e aí a Santa Joana d'Arc pensou, não podemos deixar mais os ingleses avançar e voltar a conquistar. A coroa do rei está em risco novamente. Então, vamos lá reconquistar Compiègne. O rei não concordou muito, e ela sozinha conseguiu ali pelo menos uns 400 soldados, né, para ir com ela. Ela chega lá, né, consegue ali ainda uma batalha ali e tudo mais, mas nesse momento, infelizmente, ali, mais uma vez, ela é derrotada e aprisionada. Né? Ela não só não consegue vencer a batalha, como ela é capturada. Né? No momento que uma parte do exército consegue recuar, ela não consegue, ela fica ali ainda na cidade, intramuros, e é capturada. Ali foi um momento muito delicado, porque ali, sem dúvida, o destino dela já era completamente incerto. Né? Foi capturada pelos ingleses, que estavam absurdamente enraivecidos com ela, né? Que ela representava para os ingleses a visão completamente antagônica do que os franceses consideravam. Né? Então, ela era divina para os franceses, mas diabólica para os ingleses. Então, ali você imagina como é que aquela conquista para os ingleses, né, de capturá-la, foi, né, terrível assim, para ela, e uma grande vitória para eles. Né? Então, houve uma negociação, porque ali ela estava sob o domínio dos borgonheses, né, que são os aliados, sempre borgonheses, com os ingleses, perdão. E aí ela é vendida mesmo para os ingleses, né, e acho que 10 mil libras na época, e uma grande soma, para justamente ficar sob domínio exclusivo dos ingleses. E ali ela já estava aprisionada, ficou aprisionada numa prisão por um tempo lá nessa região, e depois foi mandada para Rouen. Aí entra essa cidade, Rouen, que eu sempre falo também, a gente fala muito de Rouen aqui, que ficou marcante para a história da Santa Joana d'Arc a partir daí, que é onde teve o fim da Santa Joana d'Arc, né? Em Rouen. Muito bem, e Rouen foi o calvário da Santa Joana d'Arc. Eu diria que foi a pior fase da vida dela, foi em Rouen. Né? Ela tinha passado já por uma prisão no castelo de Beauvoir, mas não tinha sido tão ruim ainda como foi em Rouen, né, na mão dos ingleses em Rouen. E, bom, o processo iria começar, esse processo de julgamento, comandado por um bispo, e esse foi um personagem também que é emblemático aí nessa história, né? Que é o bispo Cauchon, Pierre Cauchon. Esse homem, inclusive, tem uma semelhança da palavra com cochon, que significa suíno, né? Porco, em francês. Eu diria que é um pouco isso, porque ele já era corrompido pelos ingleses, um francês,
E abrindo também um outro parêntese, eu descobri o túmulo de Pierre Cauchon, por acaso, na Catedral Saint-Pierre de Lisieux, onde ele passou os últimos anos da vida dele. O túmulo dele não tem a inscrição, tá? Eles ocultaram depois que ele morreu, ele foi hostilizado, foi odiado no final da vida pela injustiça que ele cometeu com Santa Joana d'Arc. Mesmo quando ainda ele estava em vida, foi reconhecido isso, né? A injustiça feita com Santa Joana d'Arc naquela época já tinha sido reconhecida. Então, eu descobri ali por acaso, andando assim na catedral, no fundo da catedral, vi uma plaquinha assim, já atual, não tem descrição no túmulo, e que lá estava enterrado o Pierre Cauchon. E, na verdade, foi com certeza assim, odiado, né, depois de tudo que aconteceu, mas é uma figura histórica. Então está lá, sepultado lá, em Lisieux. E ele então, bom, ele é que colocou para frente o processo, né? Um processo totalmente legal, injusto. Ele já era, praticamente já existia a condenação da Santa Joana d'Arc, mesmo antes do processo começar. Era uma condenação política, né? Então, aquilo ali já estava predestinado, né? Ela na prisão sofreu muito. Isso é pouco comentado, né? Geralmente o pessoal fala só da morte, mas o processo da prisão foi terrível. O início do processo, na verdade, começou no dia 9 de janeiro de 1431. E foram realizadas algumas sessões, se não me engano, foram 10 sessões, as primeiras sessões, ainda sem a presença dela, só para se articular e tentar ali encontrar a melhor forma de condená-la. Isso daí já foi uma estratégia completamente legal, porque ela tinha que estar presente, né? E ela não podia estar presente. Só a partir do dia 21 de fevereiro de 1431 que ela foi ouvida pela primeira vez. E ali as acusações eram as mais variadas, né? As principais eram de heresia, né, em relação às vozes e as visões que ela dizia que ela tinha, de bruxaria, também relacionado com isso, né, que foi uma das principais também. E uma coisa interessante é que ela tinha que fazer o juramento, né, de que iria dizer toda a verdade, e ali foi uma situação bem complicada, porque se ela falasse a verdade, ela não podia mentir, né? Mas se ela falasse a verdade, ela sabia que ela ia ser condenada, porque eles iam... imagina a situação, né? Eu estou sendo guiada por Deus, e se eu falar isso, que é a verdade, eles vão falar que eu sou uma bruxa, né? Que o meu Deus é o diabo. Então, ela se negava, de certa forma, a passar por esse juramento. Depois ela acabou concedendo. Mas essa era uma tentativa dela se proteger, né? Depois, eles faziam perguntas bem capciosas, né? Tentando ali tirar dela né, nem que seja uma vírgula ali que ela fosse condenada, né? Uma pergunta que ficou bem marcante, né? Se ela estava na graça de Deus. Né? Essa foi uma das perguntas, né? Estar na graça de Deus, como se fosse já... se ela respondesse que sim, seria presunção de salvação, né? Que seria errado, né? Que seria uma heresia, né? Porque se ela fala, não, eu estou sim, eu estou na graça de Deus, isso é presunção da salvação, eles já iam condená-la. Se ela falasse que não, ela estaria justamente falando que ela era do lado oposto de Deus, né? Então elas também seriam uma bruxa. Então esse tipo de pergunta que faziam a ela, que deixava ela numa sinuca mesmo, né? Aquela coisa assim, ou se você falar que sim, você está errado, se você falar que não, está errado. Então a resposta dela nessa questão, por exemplo, foi bem interessante. Ela falou, se eu estiver, né, as condições. Se eu estiver, que Deus me faça permanecer.
Se eu não estiver, que Deus me coloque na graça de Deus. Então, essa resposta era um tipo de resposta realmente providencial que a salvou ali naquele instante, pelo menos por esse tipo de questionamento. Mas não tinha jeito, eles iam encontrar uma forma de condená-la, né? Para vocês terem uma ideia, ela passou por torturas, passou por assédios, né? Agora, o ponto principal que eles queriam pegar era o fato dela se vestir como um soldado, de forma masculina. Esse era o ponto, né? Um ponto que estava nítido, né? E, bom, por um período ela cedeu de se vestir como mulher. E aí, nesse período, ela foi assediada e tudo mais. Isso foi um momento terrível, né? Aí, ela acabou voltando atrás, voltando a colocar a roupa masculina para se blindar desse tipo de assédio que, senão, ela podia sofrer consequências terríveis. E aí, eles começavam a acusá-la de que ela voltou a pecar, a colocar roupa masculina. Que horror! Olha aí, é sinal que ela está realmente... Mas, né, ela sabia que era por conta disso, né? Enfim, uma série de coisas aconteceram com ela lá. Ela foi envenenada na prisão. E aí, quando ela começou a passar mal por conta desse envenenamento, aí constataram que ela tinha sido envenenada, estavam acusando ela de suicídio, que seria também um pecado mortal. Você cometeu suicídio pela igreja é pecado mortal, porque você está cometendo um crime contra si mesma, né? Acusaram ela de prostituição, né, que ela havia se prostituído, aí ela teve que passar por exame mais uma vez, comprovando que ela era virgem, né? Então, uma série de coisas que vocês imaginem que calvário, que situação dramática viveu nesse período do julgamento, né? Que foi se estendendo. Isso começou em janeiro de 1431 e foi até abril, né? Ela pedia para se confessar. Ela conseguiu ainda se confessar uma vez, mas, por exemplo, para assistir uma missa, ela não tinha permissão, e como uma verdadeira católica, ela queria assistir uma missa. Ela queria, inclusive, que o Papa tivesse conhecimento do caso dela, porque para tentar fazer alguma coisa, não conseguiu. Não é? Uma coisa interessante também, muita gente deve estar se perguntando, mas e o rei Carlos VII? E o exército? De certa forma, o rei se afrouxou, né? O rei, infelizmente, essa foi na minha opinião, assim, Mas o rei, imagina a situação do rei. A principal figura que podia fazer alguma coisa pelo próprio rei é que estava na mão deles. Então ele se sentiu totalmente impotente. Ele só se sentia, vamos dizer assim, capaz se fosse com ela, mas ela estava no domínio dos ingleses, então, de fato, ele realmente não conseguiu fazer nada, né? E o exército também. Eu acho que a derrota também de Paris, né, eu acho que fragilizou muito perante o exército, perante os franceses, a imagem de Santa Joana d'Arc, né? Assim, ali começou-se a duvidar, de fato, de toda a questão dela. Mas aí os ingleses, infelizmente, encontraram essa brecha, né, e conseguiram ali, enfim, capturar Santa Joana d'Arc, e a partir dali ficou difícil da França reagir. Ficou difícil da França, do governo francês, do exército, tentar fazer alguma coisa. Rouen, né, já dominada ali. Bom, então, esse processo todo foi muito difícil. Não tinha outra saída, não tinha outro final. Ela foi condenada. Foi condenada no dia 29 de maio de 1431, condenada à fogueira, né, à morte em praça pública, na praça do mercado em Rouen.
E ali seria o fim, não é, mesmo da Santa Joana d'Arc. O fim de Santa Joana d'Arc é aqui na vida, na Terra, mas ali se iniciaria uma grande, grande história ainda que iria para a eternidade. Muito bem, ela foi então levada para a Praça do Comércio, lá a Praça do Mercado, em Rouen, e uma grande fogueira já tinha sido preparada para ela, uma condenação de ser queimada, não é? Acho que uma das piores mortes que existe, não é? O único pedido que ela teve, depois de se confessar, foi que fosse colocada diante dela uma cruz, não é? Uma cruz que fosse a última coisa que ela pudesse ver ainda em vida, a última imagem dela viva, ela queria que fosse a cruz. E no alto da fogueira colocaram então aquela coluna, amarraram ela lá, naquele poste, naquela coluna. E bom, um momento realmente dramático, colocam fogo, ela aos gritos, claro, e os gritos eram Jesus, Jesus, Jesus. É uma cena ao mesmo tempo terrível, mas gloriosa. Gloriosa porque ali ela sem dúvida estava passando para a eternidade ao lado de Deus com uma missão cumprida. Ela realmente não podia se negar isso. E os restos mortais, as cinzas, né, que ali restaram, foi pensado em se jogar no rio Sena, para que não ficasse nenhum resquício, nenhuma relíquia, ou para que ela pudesse ser venerada posteriormente, ou que ficasse um local de peregrinação, né, por conta daquela relíquia. Então, os restos mortais ainda que existiam, né, as cinzas ali, foram jogadas no rio Sena. E, bom, apesar de toda a comoção ali da população, mas já naquele momento, talvez pudesse se ter a certeza de que algo realmente muito injusto foi cometido ali. E pouco tempo depois, alguns poucos anos depois, é claro que já existia um movimento dos franceses de tentar voltar atrás ao processo da condenação. Nunca não teria como voltar atrás, trazê-la de volta, mas que pelo menos fosse reconhecida, né, que ela fosse anulado esse processo, que fosse realmente, porque foi totalmente ilegal, imoral. E pouco tempo depois, em 1455, foi celebrada uma grande cerimônia em Notre-Dame de Paris, não é? Com Carlos VII, em homenagem a ela. Então, ali para tentar ainda comover a população e forçar um pouco a igreja a tentar voltar atrás, tentar, no mínimo, pesquisar, né, se existia de fato, tentar reaver, né, todo esse processo. E em 1456, o Papa Calixto inocentou Santa Joana d'Arc, né? E ali foi, sem dúvida, um dos momentos mais importantes, porque era o mínimo que se podia ser feito, né? O mínimo. Depois, muitos séculos depois, isso eu não entendo também, porque demorou tanto, né? Em 1908, o Papa Pio X, só em 1908, né? O Papa Pio X vai lá e
beatifica Santa Joana d'Arc. O processo de canonização tem que passar pela beatificação antes. Então foram comprovados milagres, 3 milagres de freiras curadas por Santa Joana d'Arc. E depois, apenas em 1920, o Papa Bento XV finalmente canoniza a Santa Joana d'Arc. Que o tempo todo aqui durante a live eu fiz questão de dizer Santa Joana d'Arc. Eu acho que é o mínimo que a gente tem que reconhecer, virar quase que o nome dela, Santa, E posteriormente foi declarada a padroeira, uma das padroeiras da França, juntamente com Santa Teresinha do Menino Jesus, Uma história extraordinária, uma das histórias mais lindas que nós já trouxemos aqui também no canal, e uma das histórias mais lindas que existem, de uma figura que com apenas 19 anos de vida chegou a esse patamar, Hoje, então, foi um vídeo muito especial. Eu espero que a partir de agora, quando vocês vierem a Paris ou a França e verem uma escultura, uma imagem, uma pintura da Santa Joana d'Arc, agora já vejam com outros olhos. Vocês vão ver muitas espalhadas. Você pode fazer com a gente o passeio em Rouen, na Normandia, aliado também com a cidade de Santa Teresinha do Menino Jesus, que fica também na mesma região da Normandia. Nós fazemos esse passeio, a gente vai visitar, porque lá na praça de Rouen existe, foi construída lá uma igreja. Eu não sou muito fã da igreja que foi construída lá não, sendo muito sincero. Uma igreja moderna, não sou mesmo. Tem até uns vitrais assim, é tudo moderno, não sou fã. Eu acho que ela merecia coisa muito melhor ali na praça. Mas enfim, foi colocada uma cruz no local onde ela foi queimada, um jardim, com flores ali simbolizando também esse momento. E em Paris tem algumas esculturas maravilhosas, tem a da Place de Pyramide, que é linda, tem uma escultura linda também no Petit Palais, que eu gosto muito, do mesmo escultor, inclusive, da Place de Pyramide. Tem muitas obras de arte no Museu do Louvre que mostram um pouco da vida dela. Enfim, tem Santa Joana d'Arc tem uma escultura na Sacré-Cœur, tem uma escultura também na fachada muito bonita. De um lado é Santa Joana d'Arc, do outro é São Luís IX, Luís IX, o rei que se tornou santo. E, enfim, é uma história lindíssima e eu fico muito feliz de poder ter trago para vocês aqui então no canal. Espero que vocês tenham gostado, E vamos continuar trazendo aí histórias de outros personagens da França. Esse era essa figura, de Santa Joana d'Arc tinha que ser uma das primeiras também. Já trouxemos outros, mas já estava na hora, de trazer Santa Joana d'Arc. E não vai parar por aí não. Depois, em outros momentos, volto também para trazer outras histórias, outros detalhes da vida dela. Não dá para a gente falar tudo, porque, imagina, vão ser horas e horas e horas e horas, São muitos relatos, muitas biografias, muitos documentos. Mas eu acho que aqui a gente, pelo menos, falou do principal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, deixem o like, se tornem membros aqui também, tá bom? E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!